Você já ouviu falar de ecossistema de crescimento? Você sabe em qual ecossistema você está e aonde você está desenvolvendo a sua vida? Meu nome é Pastor Flávio e eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Hoje eu queria falar com você sobre ecossistemas de crescimento, ambientes de crescimento. O que são ambientes? Ambientes são locais onde nós desenvolvemos alguma área da nossa vida. Ambientes de alta fertilidade são ambientes que permitem, que fornecem todas as situações, todas as condições necessárias para que a nossa vida, para quem nós somos, alcance o máximo, o maior potencial que nós podemos alcançar. Enquanto ambientes de baixa fertilidade são ambientes onde nós desenvolvemos alguma área da nossa vida que não fornece as condições ideais, pelo contrário, muitas vezes existem condições tóxicas que não permitem que a nossa vida se desenvolva. Pelo contrário, nessas situações a nossa vida, ela, ao invés de crescer, nós sentimos que nós regredimos. É como se você sentisse que você está remando contra a correnteza. E uma coisa interessante é que nós podemos escolher o ambiente que nós estamos. Você pode escolher o ambiente que você está. Você pode escolher o ambiente, a empresa que você trabalha, você pode escolher a sua profissão, você pode escolher o lugar onde você mora, você pode escolher várias situações na sua vida que vão ter um efeito direto sobre aquilo que a sua vida vai se tornar, que vai poder desenvolver, dar condições de você desenvolver ou não o seu potencial. Eu quero fazer uma analogia com você com uma parábola que Jesus contou. O semeador saiu a semear e levou consigo as suas sementes. E nesse caminhar, algumas sementes caíram à beira do caminho e, sendo pisadas, as aves do céu vieram e a comeram. Algumas outras sementes caíram num terreno raso, num terreno de pedregulhos, de rochedos. E como as raízes não conseguiam ter profundidade, porque logo abaixo da terra havia uma camada de pedras, logo essas sementes, essas plantas, apesar de se desenvolverem, logo faltando umidade, elas secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos, também germinaram, também cresceram, mas logo foram sufocadas pelos espinhos e também pereceram. Mas algumas dessas sementes caíram em solo fértil, e essas que caíram em solo fértil germinaram, cresceram, se desenvolveram e frutificaram 30-1, 100-1, de acordo com o potencial de cada uma. O que eu quero fazer essa analogia com você? Muitas vezes na nossa vida nós estamos em terrenos à beira do caminho, um terreno pisado, um terreno sem condições, inóspito, onde você olha para o lado e não percebe vida, não há vida à beira do caminho. E aí a sua vida não desenvolve nesses locais. Você sente o tempo todo sendo pisado, sendo pisado, sendo pisado e nada do seu potencial pode se desenvolver. Outras vezes você está num terreno de baixa profundidade, onde não tem espaço para que as suas raízes se desenvolvam. Então você começa a ter raízes superficiais. Então tudo na sua vida passa a ser superficial. Seus relacionamentos são superficiais, a sua espiritualidade é uma espiritualidade superficial, a sua prosperidade é uma prosperidade superficial. Então nada na sua vida consegue aprofundar nesse ambiente. Esse é um ambiente de superficialidade. Outras que caem no meio dos espinhos são aqueles ambientes que você consegue se desenvolver, a terra até é boa, mas logo as relações são muito tóxicas. Logo as relações vêm e te sufocam. Você começa a desenvolver alguma área da sua vida, vem a pressão externa, outras pessoas vêm e te sufocam. A terra boa é aquela terra onde você percebe que só gera vida. Você percebe ali árvores se desenvolvendo em todas as fases da sua vida. Assim é a nossa vida. Você tem que perceber aonde está o seu relacionamento, que tipo de ecossistema você tem gerado a sua vida. Se no seu trabalho tem sido um ecossistema de crescimento, se você está instalado no ecossistema de crescimento, se onde os seus filhos estudam, esse é um ambiente de ecossistema, um ecossistema de crescimento para eles. Se as relações que você tem, as suas relações com a sua família, o seu network pessoal e profissional, se esse é um ecossistema de crescimento, se a igreja onde você frequenta é um ecossistema de crescimento e permite que a sua vida espiritual se desenvolva, é isso que você tem que observar. Diferentemente de árvores, nós fomos feitos com pernas. Jesus, quando nos fez, ele nos fez diferentemente das árvores por causa disso, porque uma árvore, uma vez plantada
plantada num lugar, ela não pode sair. Uma árvore plantada num lugar, ela tem que permanecer ali por toda a sua vida. E ela vai ser o resultado do ambiente que ela está. Se ela estiver no solo bom, ela vai se desenvolver. Se estiver no solo ruim, ela ou vai crescer pouco ou vai crescer, mas provavelmente não vai desenvolver todo o seu potencial. Assim somos nós. Nós temos pernas e não precisamos ficar presos como uma árvore. Você pode se deslocar. O que você precisa é de percepção para perceber se esse ambiente é de crescimento ou não. E você precisa de coragem para sair dessa zona de conforto e ir procurar um ambiente que te permita crescer. Eu queria te convidar para fazer uma reflexão. Todos os grandes homens da Bíblia, Deus tirou eles do lugar que eles estavam. Se você pega a história de Abraão, se você pega a história de Isaac, se você pega a história de Jacó, se você pega a história de José, se você pega a história de Ló, de Moisés, todos esses homens tiveram que sair de onde eles estavam para poder ir para um ambiente onde eles pudessem ser tratados e pudessem expressar todo o seu potencial. Imagina a história de Abraão. Se Abraão não tivesse ouvido o chamado de Deus e saído do meio da sua terra, do meio da sua parentela, se ele teria se transformado no Abraão e teria escrito a história que ele escreveu. Imagine a história de Jacó. Se ele teria se transformado em Israel, teria sido pai das 12 tribos e teria escrito toda a sua história se ele tivesse continuado ao lado de Esaú, seu irmão? Provavelmente não. Você imagina a história de José, se ele teria se transformado num governador importante, teria salvado a terra do Egito, salvado a sua família da fome, se ele tivesse continuado ao lado dos seus irmãos? Provavelmente não. Imagina a história de Moisés, se ele teria se transformado no libertador do povo de Israel, se ele tivesse continuado na casa de Faraó? Não. Sabe o que tem igual em todas essas histórias? Todos eles tiveram que sair do meio da sua terra, do meio da sua região, do lugar onde eles cresceram, para se desenvolver, para expressar o seu potencial e escrever a sua própria história. Não dependa da história dos outros. Escreva a sua própria história. Assim somos nós. Deus nos deu pernas e nos deu capacidade, sensibilidade para entender qual é o ambiente que nós estamos e se nesse ambiente há crescimento ou não. Mas talvez você me pergunte, pastor, para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Eu não sei, e provavelmente todos esses homens também não saíram. Eles simplesmente sentiram e ouviram o chamado de Deus. Algumas vezes sentiram por conta própria, outras vezes forçosamente tiveram que sair, mas eles saíram para escrever a sua história. Uma coisa interessante de você perceber em ambientes de crescimento. Ambientes de crescimento geram vida. Você percebe vida em todos esses ambientes. Você percebe desde sementes germinando até árvores frondosas, árvores frutificando. Você vê todos os estágios da vida. Existem ambientes que você vê árvores muito altas, mas você não vê nada germinando embaixo. Ambientes que você vê até muita coisa germinando, mas não vê nada crescendo. Um ambiente saudável é aquele ambiente que você vê todos os estágios de desenvolvimento de vida. É um ambiente que você vai poder se desenvolver, e isso em todas as áreas. Lá no seu trabalho é assim, você tem que ver todas as áreas de crescimento, desde o pequeno aprendiz crescendo até o grande executivo crescendo. Lá no meio das relações, você vai ver relações começando e relações extremamente profundas. Lá na sua igreja, você vai ver pessoas que estão começando na sua espiritualidade, desenvolvendo a sua intimidade com Deus, e você vai ver pessoas extremamente espirituais. Você vai ver ministérios começando e pessoas com ministério sendo alavancado. Isso é sinal de frutificação, é sinal de vida, é um ambiente que te permite crescer e prosperar. Então a minha palavra para você hoje é: entenda o ambiente que você está, entenda onde você está e perceba se você precisa sair ou você precisa ficar. Se você já estiver no ambiente de vida, no ambiente de frutificação, no ambiente de crescimento, fique, esse ecossistema é para você. Mas se você estiver num lugar onde você perceba que a sua vida está sendo sufocada, sua vida está sendo superficial, procure um ambiente de vida para você, para que você, sua família, seu ministério, sua espiritualidade, todas as áreas, sua vida financeira, possa alcançar o máximo, o potencial, a história que Deus sempre sonhou para você. Essa é a minha oração com você hoje, que hoje você possa, primeiro, perceber o ambiente que você está. Se for um ambiente de vida, fique, mas se for um ambiente hostil, caminhe.
use as suas pernas, siga o chamado de Deus e você vai ver a sua vida prosperar. Você vai ver todo o potencial se desenvolver e você vai ver a história que Deus quer escrever para você acontecendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.